Bem, meus amigos, daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, mas hoje, ainda hoje, às 21h35, o Clube do Remo entrará em campo contra a equipe do Cuiabá. Antes disso, convido vocês a secar a equipe do Novo Horizontino que enfrenta o Botafogo de Ribeirão, né, no duelo ali paulista de adversidades. O Novo Horizontino brigando pelo acesso e o Botafogo de Ribeirão com a corda no pescoço tentando fugir do rebaixamento. Eu também quero falar com vocês aqui sobre alguns pontos que o Tonhão falou, né? Ele deu uma entrevista lá pro Paulo Cacheado, que agora tá todo mundo aparecendo, né? Todo tem pai da criança pra tudo quanto é lugar. E o Tonhão deu uma entrevista lá pro Paulo Cacheado. O Braz também conversou um pouco, explicou um pouco da situação do Remo. E eu quero conversar aqui com vocês um pouco sobre isso, tá? Primeiramente, gente, esse vídeo aqui tem um patrocínio do meu amigo Gabriel. Aqui no Teleline está o telefone do Gabriel e também no comentário fixado você clica lá e entra em contato com o Gabriel para você fechar o seu pacote de TV, tá bom? Esse vídeo também tem um patrocínio aqui de Santa Fé, artigos religiosos. Se você está procurando aí o melhor dos artigos religiosos, só entrar em contato com a Santa Fé, tá? O telefone da Santa Fé está aí na tela para você. Os nossos parceiros também estão passando aqui, tá? É setembro para você ganhar R$ 1.000 de desconto na compra aí do seu veículo na setembro, a Ediótica também, você entra em contato com a Ediótica e claro, tem também o JP montador de móveis aqui passando para você, tá bom? Bom, gente, vamos lá, né? Bora falar primeiramente sobre os pontos que o Tonhão falou na entrevista lá sobre o Clube do Remo lá pro Paulo Cacheado. Primeiro eu não vou falar sobre Bainão, tá? Sobre ampliação de Bainão, porque pra mim isso aí é papo pra animar torcedor. E eu não vou ficar aqui mentindo, enganando o torcedor. Ah, mas o Tonhão falou. Gente, esse papo aí o Tonhão já tá falando desde quando ele ganhou a eleição. E eu não vi ele pregar um prego no Bainão referente à ampliação. Sobre a parte interna, ele disse que foi feito um trabalho ali e tal, e a gente viu, né? Inclusive ficou muito lindo, parabéns. Sobre a questão de ampliação, eu só acredito quando tiver ali as escrituras das casas compradas, para o Clube do Remo fazer a ampliação, que precisa fazer não só uma ampliação no Bainão, mas também precisa fazer uma modernização, principalmente na área externa. Precisa fazer cobertura ali, para que o torcedor possa assistir os jogos de maneira, pelo menos, minimamente, com conforto, né? Que o torcedor do Clube do Remo merece muito por tudo que ele fez por esse clube. Mas o Tonhão também falou sobre decisões tomadas dentro do Clube do Remo, falou sobre a Volt, que isso é mais importante, tá? O Tonhão disse que ainda não fechou nada com nenhuma empresa de material esportivo, porém, o Clube do Remo está muito próximo de fechar contrato com a Volt, de renovar por mais um ano. Né? O que esses caras querem? Mais dinheiro, né? Principalmente mais um ano de contrato, até porque o mandato do Tonhão ele termina no final da temporada que vem. Né? No final de 2026 termina o mandato do Tonhão, ele vai passar para outro. Com o Remo na Série A, dificilmente alguma outra situação ganhe, a não ser a situação do Tonhão, né? O Tonhão, quem o Tonhão indicar. E eu tenho um forte pressentimento ali que será o Glauber Gonçalves, que será o cara indicado pelo Tonhão para assumir o cargo da presidência, né? Provavelmente isso vai acontecer. Então, gente, sobre essa questão aí, principalmente da Volt, né? É algo que eu acho até interessante. Eles não querem burlar o estatuto, né? Burlar que eu falo é tipo, não cumprir o que está escrito no estatuto, até porque não permite. E mesmo que permitisse, né, ia passar por um estudo total ali do colegiado, né, do Clube do Remo, da questão do Condel, que é tudo que você, aquela burocracia toda que você já sabe. O que eu gostaria muito é que antes que o Tonhão passasse o bastão dele para outro, eu queria muito que ele regularizasse a questão das certidões do Clube do Remo, até porque nós precisamos fechar grandes contratos, precisamos dar início ali ao projeto do CT, e é sobre isso que eu quero falar agora aqui com vocês. Marcos Braz falou na ESPN, né, sobre a questão da estrutura do Clube do Remo, sobre o CT, principalmente, né, o início das obras, que devem começar em breve, espero, né, assim espero. E o Braz falou uma coisa que eu, sinceramente, acho muito interessante, e é bom que a gente lembre também, né. Muita gente dá isso como uma espécie de justificativa do fracasso. E uma coisa é certa, se o Remo não conseguiu acesso, o principal culpado é Marcos Braz. Se o Remo conseguiu acesso, ele é um dos poucos, um dos menores ali, eu acho, responsáveis pelo acesso. Mas o N, tu tá pegando no pé do Braz,
Tu persegue o Braz? Não, nada disso. Eu apenas estou dando a César o que é de César. Se o Remo não conseguiu acesso, foi porque o treineiro ficou muitas rodadas no clube do Remo. E quem manteve o treineiro? Fui eu? Foi a mamãe? Foi o papai? Foi o seu pai, sua mãe? Foi você que manteve o treineiro? Não, foi o Braz. Se o Remo subir, o mérito total é de Guto Ferreira e dos jogadores. Mas o Braz tem um mérito dele também. Mas não é tão grande quanto no fracasso. É por isso que até ele já usa esses discursos, né? De que, nos últimos anos aí, né, o clube do Remo, olha o que o Braz falou. Nos últimos anos o Remo brigou na Série D, na Série C, e depois de muito tempo, o clube do Remo volta a brigar por uma vaga na Série A. Mesmo que a gente não subiu, o balanço é positivo. É positivo? O Remo tinha o investimento que ele teve nessa temporada, Braz? Tinha? Nessa época? Não, meu amigo. O Remo, além de enfrentar problemas internos, tinha também a questão financeira, que era muito complicada do Remo, muito. Por isso que o Remo fracassou em diversos campeonatos, em diversas situações, porque não tinha grana. Hoje não, hoje a situação está mais tranquila referente a isso. Até porque você também foi contratado, justamente pela questão da grana que o clube do Remo tem. Você não viria para cá se o Remo tivesse liso. Tenho certeza absoluta disso. Então essa questão aí, claro, que a gente tem que avaliar cada situação. Eu concordo com o Braz, porque o Remo, nesses últimos anos, só brigou em Série C e Série B para se manter, né? Em 2021, teve diretor do Clube do Remo que disse que iria comemorar muito se o Remo permanecesse na segunda divisão com o 12º lugar. Na cabeça dos caras, o Remo se reestruturar numa Série B. Complicada, né? Mas sim, tá? O Braz também tem os méritos dele, não é só demérito. Mas eu estou te explicando aqui que é justamente para você entender algumas coisas. Bom, vamos pensar em fracasso, né? Vamos pensar só em sucesso, até porque o Clube do Remo entra daqui a pouco contra o Cuiabá. E é sobre isso que vamos falar agora, porque o time do Remo está praticamente definido para enfrentar o Cuiabá. Deve ser esse aqui: Léo Lang, lateral direita Marcelinho, Klaus e Reinaldo. Na lateral esquerda, o Sávio vai ser mantido ali, né? Tirando o Felipe Virgolino, né? Grande amante do Sávio, aí apaixonado. Ele me mandou mensagem cedo hoje, gente. Mandou mensagem cedo hoje, falando pra me torcer pro cara. E eu vou torcer sim pra ele, claro, pra todos os outros 10 jogadores, mas principalmente pro Sávio, né? Felipe Virgolino, cara, se eu falar que essa camisa aqui, ela é roxa, ele vai dizer que ela é bege. Se eu falar que essa camisa aqui é bege, ele vai dizer que ela é roxa. É simples. Vocês entenderam, né? Então, não preciso nem falar nada. O cara é hater daquele que ele gosta. Fazer o quê? No meio de campo, teremos Caio Vinícius, ele, o mais queridinho da galera, o fã-clube dele, Pedro Castro e mais à frente, Panagiotis. No ataque, teremos Nico Ferreira, Diego Hernandes e ele, Pedro Artilheiro Rocha. Sim, o trio de ataque vai jogar hoje com a camisa do Clube do Remo, né? O mesmo trio que jogou muito bem contra o Atlético. É um jogo, gente, muito complicado. Apesar do adversário estar vindo com um monte de desfalques também, a gente tem um desfalque muito significativo, que é do Marcelo Rangel. O trio de ataque, a equipe do Cuiabá também tem um atacante que vai estar de fora, que é o Alisson Safira. Então é um jogo muito, mas muito estudado e muito complicado para ambas as equipes, tanto para a equipe do Cuiabá quanto também para a equipe do Remo. Tem muita coisa em jogo, principalmente o encaminhamento da vaga para a Série A pode acontecer hoje. Se o clube do Remo derrotar o Cuiabá, ele vai ter só a obrigação de ganhar os 2 jogos em casa. Mas é claro, ele não vai entregar, por exemplo, para o Novo Horizontino. Não vai entregar para o Novo Horizontino, não vai entregar para o Avaí, entendeu? Quanto mais rápido o Remo conquistar as 3 vitórias, melhor. E certeza absoluta, nessa temporada, um time subirá com 63 pontos. E se bobear, ainda vai subir ali na segunda, na terceira colocação, tá? Porque eu acho que vai ter time subindo com 61, 62 pontos nessa temporada. O campeonato, é só você olhar a pontuação dos times, né? Só você olhar. E aí você vai perceber, muito confronto direto, tem time na parte de baixo da tabela que só pode chegar a 65 pontos, que é o caso do Atlético Paranaense. Tem também o Coritiba, que tem ali uma tabela um pouco mais tranquila, mas provavelmente teremos tropeços aí.
né? Eu acho que todo mundo, ninguém vai ganhar os 5 jogos que faltam. Eu acredito nisso, tá? Nessa tese aí. Mas sim, o Remo, se perder o mínimo de pontos possíveis, estará na Série A do ano que vem. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.